Os irmãos lembram que eu expus para os irmãos Efésios já desde o verso 1 até o verso 14. Nós paramos no verso 14, da última vez em que nós estávamos nessa série de mensagens. E lembram que do verso 3 ao verso 14, o apóstolo Paulo ele dá uma grande bênção para a igreja, mostrando para nós a obra da Trindade na tua salvação. Dos versos 3 ao verso 14 de Efésios, o apóstolo Paulo mostra para nós como o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam para que hoje você estivesse sentado aqui bonito, cheiroso, com a Bíblia aberta, ouvindo a pregação e salvo. Para que hoje você estivesse livre das amarras de Satanás. Como a Trindade trabalhou para que você fosse chamado do mundo, das trevas, do pecado, e para que quando Jesus voltar nas nuvens, porque Ele vai voltar, Ele chamasse o teu nome junto com a igreja, e você fosse arrebatado para os céus. Então dos versos 3 a 14 nós temos a operação da Trindade. Lá nós aprendemos que nós fomos escolhidos por Deus na eternidade, no tempo passado, que nós fomos redimidos por Cristo na história, na encarnação do Filho, e que nós fomos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. A Trindade operando na tua salvação. Então o Pai planejou a tua salvação, o Filho executou a tua salvação, e o Espírito, Ele selou a tua salvação, consumou a tua salvação. Fica até bonito para você memorizar, né? O Pai planeja, o Filho executa, e o Espírito consuma a sua salvação. Versos 3 ao verso 14, diga glória a Deus. Agora no versículo 15, o apóstolo Paulo, ele vai começar uma oração. Então ele produz uma bênção para a igreja, até o verso 14, falando da operação da Trindade. E agora a partir do verso 15, ele então começa uma grande intercessão, que eu quero ler com os amados irmãos. Leia comigo. Por isso, também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço para que ele ilumine o coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Aleluia! Glória a Deus. Pai, nós oramos nessa noite, pedimos que o teu Espírito esteja nesse momento sobre nós, ao iniciar essa reflexão, que os teus anjos agora estejam guardando esse local, todo espírito humano, todo espírito que tente se levantar para distrair o teu povo, vem agora ser cancelado, amarrado, expulso desta vizinhança. Nós oramos para que nesse momento a tua glória esteja sobre cada um que está me ouvindo, e possamos aprender da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Em 2012, um camaradinha chamado Timóteo Gray, nos Estados Unidos, ele foi encontrado morto, congelado no meio da rua. Ele era um morador de rua, foi encontrado morto. As pessoas ali deram um sepultamento popular para ele, não tinha família, não tinha entes queridos, ninguém se importava com ele, era um mendigo abandonado no meio da rua.
que de tanto, era um sem teto, de tanto dormir fora de qualquer tipo de cobertura, acabou congelado no meio da madrugada do inverno rigoroso dos Estados Unidos e veio a falecer. Um mendigo. A questão dessa história, esse acontecimento que é verdadeiro, é que esse homem que morreu sem teto, por não ter casa para morar, talvez tenha morrido com fome por não poder se alimentar, morreu com frio por não ter agasalho para se esquentar, era o herdeiro de uma fortuna estimada em 19 milhões de dólares, atualmente 38 milhões, deixada por um bisavô dele, que era minerador dos Estados Unidos, e enriqueceu com a mineração de cobre. Só que esse camarada não sabia disso. A ignorância dele em relação a uma herança milionária para a qual ele tinha acesso pleno, fez com que ele não só vivesse na mendicância, mas falecesse mendigo, pobre, sem teto. Nós tivemos também casos parecidos no decorrer da história, muitos outros, para não me alongar, não vou citar alguns outros que eu pesquisei e trouxe para os irmãos, mas muitas pessoas na época da mineração nos Estados Unidos, lá no século XIX, antes das pessoas descobrirem o poder do ouro, elas moravam em casas lá na parte oeste dos Estados Unidos e vendiam as suas casas a troco de nada, para ir morar na parte leste, perto de Nova York, perto da metrópole, talvez conseguir um apartamento de aluguel, enfim. Acontece que os relatos contam que muitas dessas pessoas vendiam casas a troco de nada, sendo que embaixo das casas, no solo, dentro do solo, existiam grandes somas de ouro, riquezas, ouro, pedras preciosas, e que essas pessoas diariamente pisavam, viviam. Entrou um espírito aqui nesse microfone. Viviam sobre essa riqueza, mas elas tinham ignorância em relação àquilo que elas tinham como meio de vida, que elas poderiam totalmente mudar a sua vida por completo, se descobrissem a riqueza que elas tinham. Diga assim comigo: a ignorância também impede a riqueza. Por que eu contei essas histórias para os irmãos? Por que eu trouxe esses exemplos? Porque aqui o apóstolo Paulo, nessa oração que nós lemos, você percebeu, se você for um leitor atento, que ele não faz uma oração que todos nós estamos acostumados a fazer. Nós oramos quase 100% das vezes por aquilo que nós não temos. Nós oramos porque sentimos falta de alguma coisa e pedimos alguma coisa a Deus. A diferença da oração do apóstolo Paulo é que ele não ora por aquilo que a igreja não tinha, mas nessa oração ele ora por coisas que a igreja já tinha. Se não, vejamos, ele faz pedidos por alguns elementos que em Cristo a igreja já possuía. Os irmãos aprenderam comigo lá no versículo de número 3, se a Paula puder trazer para nós aí o versículo de número 3, que nós já fomos abençoados, ali está no passado, pretérito perfeito. Deus nos abençoou com todas as riquezas, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, muitas vezes, amados irmãos, eu vejo crentes que vivem numa miséria de vida cristã, numa miséria debaixo do pecado, fracos, anímicos, faltosos de fé, sem um relacionamento prolífero com Deus, fracos, desnutridos.
e que muitas vezes morrem na sua caminhada de fé, tal qual aquele Timóteo que eu contei para vocês no início desse sermão, que morreu congelado, pobre, sem teto, sem casa, na miséria, porque ele não sabia a riqueza que lhe estava guardada. Muitas vezes eu vejo pessoas abandonarem a fé, abandonarem a igreja, abandonarem a sua jornada de fé, porque não tem noção, preste atenção em mim, daquilo que lhes está reservado nos céus, e não tomam posse daquilo que Deus já preparou para eles. Nessa noite, eu quero no espírito profético revelar para você aquilo, a riqueza segundo a qual ou para a qual você tem acesso, para você sair daqui poderoso na presença de Deus. O apóstolo Paulo, ele ora no verso de número 16, dizendo que ele menciona todas as pessoas nas suas orações, pedindo, verso 17: peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês entendam, para que vocês saibam, para que vocês tomem consciência da riqueza que vocês têm no Evangelho. Eu estou falando aqui para crentes, todos que estão aqui são crentes, pelo menos eu parto do pressuposto que sim, você é um cristão. Existe uma riqueza inestimável liberada para a sua vida. Você é a pessoa mais rica desta terra. Pastor, então por que eu não prospero em algumas áreas da minha vida? Porque você não tem ciência da riqueza que você tem, e a ignorância, ela produz a tua escassez. Mas se a partir do momento, a partir dessa pregação, você tomar ciência disso que eu vou falar para você, que eu vou expor, simplesmente ler para você na escritura, e você começar a aplicar isso que eu vou dizer para você, ninguém nem nada vai poder parar você nesse ano de 2026. Você vai se apossar de uma riqueza. Diga glória a Deus. É que nem nós aqui na igreja, nós somos poucos, somos simples, nossa adoração a Deus é simples. Eu estava agora escutando a nossa igreja adorando, uma igreja adorando com sinceridade, com coração, com simplicidade. Isso é lindo diante de Deus, na singeleza do seu coração, nós adorando a Deus. Mas ao mesmo tempo nós somos ricos. Você olha ao redor, você vê que nós somos ricos. No Brasil de hoje, nós não devemos um centavo a ninguém. No Brasil de hoje, onde pessoas não confiam mais em igreja, em pastores, nós temos sido sustentados. Nós atravessamos pandemia, nossa igreja nasceu em 2021, no auge da pandemia, e nunca faltou um centavo para pagar o aluguel dessa igreja. Nós somos ricos, nós temos tudo o que necessitamos, temos cadeiras, temos ventilação, temos som. Diga glória a Deus. Tem essa pessoa que está do teu lado, que é o maior símbolo de riqueza dessa igreja. Se você olhar para o lado e você pesquisar na cidade de Santa Maria, ver quantas obras, quantas igrejas pequenas, às vezes não conseguem sustentar, tem que fechar as portas, e você olhar para aquilo que a gente vive nesse lugar, você vai ver como a gente vive na prosperidade, na provisão, na riqueza de Deus. Somos ricos, porque nós entendemos que a nossa riqueza vem do Senhor, e porque nós aplicamos. Estou falando agora como igreja, isso que eu vou falar para vocês. A primeira coisa que o apóstolo Paulo pede que essas pessoas, que os crentes entendam, que eles recebam, é espírito de sabedoria. Peço a Deus que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação. O que é espírito de sabedoria? O que é espírito de revelação? Vamos entender. Sabedoria, de acordo com a Bíblia, é você olhar para a vida da perspectiva de Deus. É você olhar para as situações da tua vida com os óculos de Deus. É você olhar para a vida segundo a visão de Deus, os olhos de Deus, a visão da fé. Por que isso é importante? Porque nós, como seres humanos, nós temos visões totalmente limitadas
Nós não enxergamos o amanhã. Você não tem a capacidade de ver como a tua família vai estar daqui a 10 anos. E nós temos muita vontade de ver. Não é à toa que em muitos lugares as pessoas vão, a adivinhos, a cartomantes, a pessoas que vão olhar numa bola de cristal e vão dizer: o teu futuro é esse. O ser humano é ansioso por isso. Não é à toa que, se eu começar a revelar todo culto aqui, esse prédio enche em 2 cultos de pessoas ímpias, de incrédulo, que não quer nada com Deus, mas quer vir aqui saber qual vai ser o futuro dele ou dela. Por quê? Essas pessoas não estão totalmente erradas. Nós queremos saber o futuro, todos nós queremos saber o futuro, isso é bom. A gente tem uma segurança. Imagina alguém chegar para você e dizer: o seguinte, irmão Cris, daqui a 5 anos você vai estar em tal lugar, com tanto de dinheiro, com uma casa, com um carro, com não sei o quê. É bom você saber o futuro. Nós queremos saber o futuro, a gente tem esse desejo. Mas a nossa visão é limitada. A gente não enxerga o amanhã. A gente não enxerga coisas da vida que Deus vê. O que é você andar no espírito de sabedoria? É você tirar os óculos da realidade física e colocar pelos olhos da fé os óculos da tua visão espiritual, e olhar para a tua vida de acordo com os olhos de Deus. Abre para mim em 2 Reis, capítulo de número 6, que eu quero ler uma passagem com os irmãos, para os irmãos entenderem o que eu estou falando. 2 Reis, capítulo de número 6, lá no Antigo Testamento. 2 Reis fica depois de 1 Reis e antes de 1 Crônicas. 2 Reis, pode abrir para mim. 2 Reis 6, a partir do versículo de número 8. Quero ler com os irmãos uma passagem que vai ilustrar o que eu estou querendo dizer, que o Espírito Santo quer dizer para você nessa noite. Preste atenção, redobre a sua atenção. Olha só, 2 Reis 6, 8. Olha só essa história. O rei da Síria estava em guerra contra Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, está falando de Eliseu, mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios, os inimigos de Israel, estarão descendo para ali. Então o rei de Israel ouviu Eliseu, o profeta que fez essa revelação, e enviou tropas ao lugar que o homem de Deus havia falado e que tinha avisado, e assim se salvou mais do que 1 ou 2 vezes. Aí o inimigo ficou: como é que ele sabia que a gente estaria aqui, né? Verso 11: o rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Ele pensou que alguém aliado estava passando as informações. Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir. Diga misericórdia. Fala para a pessoa que está do teu lado aí: o pastor está sempre te ouvindo, fala para ele. Você vê aqui o homem de Deus, o rei, o inimigo da Síria, ele contava palavras no quarto, escondido com os oficiais dele, e o profeta ouvia até as palavras secretas e entregava para Israel a posição do exército inimigo, que o profeta estava lá em espírito. O profeta revelava aquilo que a pessoa estava falando. Então por isso que eu falei brincando, né? O pastor Billy está sempre ouvindo você, não tem como enganar o pastor. Então o homem de Deus ouvia, e aí no verso 13 o rei disse: vão e descubram onde está esse profeta, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou cavalos, carros de guerra e um grande exército, e eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus, o nome dele era Geazi, o servo do profeta Eliseu, Geazi, levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles.
Você está prestando atenção? E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia! O que essa história conta? O exército inimigo, um grande exército, veio matar Eliseu e o seu servente, o seu moço Geazi. Quando Geazi sai para ver, ele encontra um grande exército inimigo pronto para matar Eliseu, o profeta, e o seu servo. Aí ele chega para o profeta, porque ele só vê as coisas físicas, e diz: profeta Eliseu, tem um grande exército aí fora que vai nos matar. E agora? Eles estavam em cima do monte. E o profeta então ora para que Deus abrisse no seu servo a visão espiritual, para que ele não visse agora com os olhos físicos o inimigo, a barreira, o problema, o obstáculo, mas para que ele visse pelos olhos da fé o livramento que Deus já tinha preparado para eles. Quem está entendendo aí? Quando Geazi abre os olhos da fé, ele vê que aquele grande exército inimigo era pequeno em comparação com o exército de carros de fogo, de anjos, que estava acompanhando o profeta e o seu servo. Maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. O monte já estava rodeado de um grande exército de carros de fogo, de anjos. Eu não vou seguir lendo para não tomar muito tempo, mas aí eles vencem. Eliseu libera uma palavra e vence daquele grande exército com os anjos do Senhor pelo poder da fé. O que eu estou querendo dizer para você? Deus está chamando você para olhar para os problemas da sua vida pelos olhos da fé. Deus está chamando você nessa noite para não olhar como Geazi para os problemas da sua vida com os olhos físicos, porque é lógico, com os olhos físicos você enxerga diagnóstico médico, você enxerga desengano médico, você enxerga depressão, aflição, insônia, falta de dinheiro. Com os olhos físicos você enxerga boleto, você enxerga família destruída, você enxerga causa perdida. Mas pelos olhos da fé você tem a capacidade de enxergar além e ver aquilo que João disse, que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Que o Deus que você serve, apesar dos olhos físicos trazerem doença, é o Deus que é o Deus da cura. Que o Deus que você serve é maior do que o seu problema, é maior do que as palavras dessa pessoa que ferem, é maior do que toda a injustiça que você pode sofrer. A minha oração, tal qual Eliseu nesta noite, é para que Deus abra os olhos do seu coração, para você enxergar a partir de hoje o teu problema de acordo com a visão de Deus. Você crê nesta palavra? Quando você olhar para o teu problema, olhe pelos olhos da fé e enxergue os anjos do Senhor trazendo livramento. Nós temos duas maneiras de olhar para a vida: de acordo com os olhos de Deus e de acordo com os olhos físicos da nossa incapacidade racional. Essa semana eu compartilhei uma frase muito interessante nas minhas redes sociais, que diz assim: se você soubesse tudo o que Deus sabe, você faria as coisas exatamente como Deus está fazendo. Olha que profunda e forte essa frase. Se no passado você soubesse o que você teria hoje, assim como Deus, você teria afastado as pessoas que Deus afastou da sua vida, para ter as que você tem hoje. Se no passado você soubesse que aquela porta fechada te levaria para essa porta que se abriu, você teria aceitado a porta fechada e teria fechado com todo gosto, porque você saberia que ela levaria você para o lugar que você está hoje. Quando Deus fecha portas na sua vida, quando Deus trabalha na sua vida hoje, eu quero que pelos olhos da fé você enxergue que é para o seu bem amanhã. Quem está entendendo a mensagem nessa noite?
Diga amém. Ah, pastor, mas há 10 anos atrás eu fui ferido numa igreja e me afastei da igreja, lá em 2010, nunca mais fui, desisti, portas se fecharam para mim. Talvez seja por isso que você está pisando nessa igreja nessa noite. Ah, pastor, mas há tanto tempo atrás aquele relacionamento não deu certo, fui ferido, fui maltratado. Talvez Deus estava reservando o relacionamento que você tem hoje, e por isso que aquelas portas se fecharam. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nessa noite você precisa descansar pelos olhos da fé, na providência de Deus e na maneira como Deus está agindo na sua vida. Se Deus está fechando portas aqui, é porque Ele vai abrir outras portas ali. Você recebe esta palavra de sabedoria? Espírito de sabedoria, olhar para a tua vida com a visão de Deus, olhar para a tua vida com a visão da fé, com a visão do futuro. A Bíblia diz lá em Coríntios que nós não vivemos por aquilo que vemos, mas nós vivemos por aquilo que cremos. Viva pelos olhos da fé. Diga glória a Deus. A segunda coisa que Paulo pede para a igreja, além de espírito de sabedoria, que eu oro para que você tenha nessa noite, em Efésios capítulo 1, Paulo também pede para que, lá no verso 18, esperar ela abrir ali, verso 18, para você ler comigo, verso capítulo de número 18, peço que Deus ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. A segunda coisa que ele pede é para que a igreja de Éfeso entendesse o porquê de Deus ter salvado eles, porquê de Deus ter chamado eles para o reino da luz, entendesse o real motivo da esperança da vocação deles. Por que Deus te chamou? Qual que é o propósito de Deus ter salvado você? Por que Deus tirou você do pecado para a igreja? Por que Deus trouxe você para essa igreja para sentar nesse lugar? Por que Deus deu essa igreja para você? Por que Deus chamou você do pecado, das trevas, salvou a sua vida, iluminou o seu coração, entrou no seu coração? Qual o propósito? Por que Deus fez isso? Efésios capítulo 2, verso 12, nos dá uma luz. Eu quero que vocês leiam comigo, Efésios 2, 12. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Amados irmãos, preste atenção. O mundo vive sem esperança. O mundo vive, por assim dizer, desesperado. O mundo não tem esperança na educação. O mundo não tem esperança na economia. O mundo não tem esperança no amanhã. O mundo não tem esperança nas artes. O mundo não tem esperança na política. O mundo não tem esperança na ciência. O mundo não tem esperança nas coisas passageiras desta vida. O mundo está desesperado debaixo das aflições, das doenças, da depressão, da ansiedade, dos problemas físicos e emocionais, econômicos, financeiros. Mas Deus é um Deus diferente, é um Deus que encontrou você neste mundo, onde você não tinha esperança. É o que Efésios 2,12 diz, e é o que Efésios 2,12 também diz do teu familiar que ficou em casa, do teu patrão, do teu amigo, do teu vizinho que não tem Jesus. São pessoas separadas da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não têm esperança e estão sem Deus. Agora, a partir do momento que você foi chamado para o reino da luz, a partir do momento que você foi chamado para esse lugar, para o reino, você é um crente. Você então saiu dessa condição de desesperado, e você tem agora a plena autoridade de viver uma vida com esperança no amanhã. Você pode ter esperança
que a tua vida não vai acabar na miséria. Você pode ter esperança que o futuro que Deus tem reservado para você são pensamentos não de mal, mas pensamentos de bem. Você pode ter esperança que o fim da tua trajetória e tua jornada é o céu. Você pode ter esperança que Deus tem reservado uma riqueza inestimável para todos aqueles que amam a Ele. Romanos 15:13 chama Deus, o nosso Deus, de o Deus da esperança. Romanos 15:13. Olha comigo o que a palavra de Deus diz. Grava isso que você vai ler agora. E o Deus da esperança encha vocês de toda a alegria e paz na fé que vocês têm. Quem quer ser alegre aí? Quem quer ter paz aí? Dá um glória a Deus. Para que vocês sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O mundo vive desesperado, mas em Deus você tem uma rica esperança pelo poder do Espírito Santo. O mundo não tem perspectiva de amanhã, mas em Deus você pode ter certeza que se daqui a alguns minutos você orar por essa causa, por esse problema, Deus tem poder para intervir nessa situação. O mundo não tem esperança, mas você pode ter esperança nessa noite, de que o teu futuro pertence a Deus. Se você está nesse lugar, na igreja, é um sinal de que a tua esperança ainda não morreu, de que a tua esperança na tua família ainda não morreu, de que a tua esperança de vencer o pecado ainda não morreu, de que a tua esperança de ver a tua família restaurada ainda não morreu, de que a tua esperança de ver teu ministério restaurado ainda não morreu, porque o nosso Deus é um Deus da esperança. Não esteja desesperado. Às vezes nós, por não sabermos disso, que é o tom da minha pregação, a ênfase da minha pregação nessa noite, por sermos ignorantes a essas coisas, por sermos ignorantes à esperança da nossa vocação, como diz Efésios 1:18, e por Paulo orar para que Deus iluminasse o coração daqueles crentes, para que eles entendessem a esperança da vocação deles, nós às vezes vivemos na miséria, nós às vezes ficamos desesperados. Meu Deus, e agora? A porta do desemprego se abriu na minha vida, e agora? O que vai ser do amanhã? Como é que nós vamos comer? Como é que vai acontecer? É normal nós ficarmos preocupados, nós somos seres humanos, mas você não pode ficar desesperado como se Deus não existisse, porque o teu Deus é um Deus da esperança. Nessa noite Deus quer reativar a esperança no teu coração. Você vai voltar a orar por essa causa em nome de Jesus. Você vai voltar a orar por esse familiar em nome de Jesus. Quero que você volte a orar pelo teu sonho em 2026, porque o meu Deus é um Deus de esperança. Tenha esperança em Deus, que você vai viver grandes coisas nesse ano. Diga glória a Deus. A terceira coisa que Paulo ora é para que eles entendam a riqueza da glória da sua herança nos santos. O que quer dizer essa grande expressão? Eu resumi para você, você pode confiar no que eu vou dizer. Ela quer dizer que eu e você somos valiosos para Deus. Nós somos a herança de Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Abre em 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Nós somos, por assim dizer, a coroa da criação de Salmo 8. Nós temos ciência da nossa maldade. Uma parte do Evangelho ensina que nós não valemos absolutamente nada para nós mesmos. Nós somos maus, nós somos pecadores, é verdade. Nós somos indignos do amor de Deus, é verdade. Nós somos injustos, é verdade. Nós somos caídos, pecadores, depravados, é verdade. Agora, nós não podemos excluir uma segunda parte do Evangelho que também é verdadeira e que também está na Bíblia. Foi por essas pessoas indignas,
Foi por amor a cada um de nós indignos que Jesus morreu naquela cruz. Ou seja, Jesus, diz a Bíblia lá em João, não precisa abrir, os irmãos conhecem, João 3, a Bíblia diz que Deus te amou tanto, que entregou o seu único filho para morrer no seu lugar. Você é valioso para Deus, você é valiosa para Deus. A Bíblia vai dizer aqui, vocês porém, olha só o que a Bíblia fala a respeito da igreja, olha só, presta atenção, olha como a Bíblia chama a igreja. Vocês, amados irmãos que estão me ouvindo do bairro Tararé, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Ninguém pode invadir essa propriedade, ninguém pode deturpar essa propriedade, ninguém pode tomar conta dessa propriedade, ninguém tem o direito de usurpar essa propriedade, porque você é propriedade de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer que aquele que é nascido de Deus, o maligno não tem autoridade de tocar. Satanás, ele tenta, mas ele não tem autoridade de tocar na tua vida, de destruir a tua vida, porque você, se for crente, é propriedade de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,10 é um tapa na cara, no linguajar gaúcho, de toda pessoa que fala aquele discursinho, né? Todos somos filhos de Deus, todo ser humano é Deus. Eu não vou na igreja, eu não sou cristão, mas eu tenho Deus, eu falo com Deus. Isso daqui é uma bobagem que a pessoa pode dizer isso aí. Olha o que diz 1 Pedro 2,10. Antes de Jesus, vocês nem eram povo. Quem não tem Jesus não é povo de Deus. Vocês nem eram povo, mas agora que aceitaram a Cristo, vocês são povo de Deus. Antes vocês não tinham alcançado misericórdia. Quem não tem Cristo, quem é ímpio, quem é incrédulo, Deus vai manifestar a sua ira contra o pecado dessa pessoa no último dia. É por isso que você precisa convidar pessoas para vir na igreja, para que elas se convertam. Você era assim quando estava no mundo, você não tinha a misericórdia de Deus, mas agora é diferente. Agora eu falo para você, agora você alcançou misericórdia. Agora você é povo de Deus. Agora a Bíblia chama em 1 Pedro 2,9 você de geração eleita, de sacerdócio real. Olha só a tua realeza. Você é um príncipe de Deus, você é uma princesa de Deus, você é filho de Deus. Se hoje, hipoteticamente falando, você descobrisse que fosse filho, único herdeiro, só um exemplo, né? Inconcebível, do homem mais rico do planeta Terra, você não ficaria feliz? Descobrisse hoje que você fosse filho do Elon Musk, fortuna de bilhões, você não ficaria feliz? Com certeza você ficaria. Tenho uma notícia para você, você não é filho do Elon Musk, mas você é filho do Criador do Universo. A mesma alegria, a mesma tranquilidade, a mesma paz que você tem no primeiro exemplo, você tem que ter muito mais no segundo, porque você é filho de Deus, do dono do ouro e da prata, que não vai deixar nada faltar na sua vida, que está cuidando do teu futuro, que pode dar para você o que nenhum pai humano pode dar, que tem uma herança para você maior do que qualquer homem mais rico dessa terra pode conceder para você. Quem está feliz por isso? Nesse espírito eu quero que você abra os teus olhos nessa noite, para você entender quem você é para Deus. Você é a herança de Deus, você é valioso para Deus, a tua vida está nas mãos de Deus, a tua vida não está uma bagunça. Deus está levando você para o lugar certo, para a hora certa, para o momento certo, na hora determinada por Deus, no tempo certo de Deus, as coisas vão acontecer na tua vida como sempre tem acontecido. Eu digo isso para você, porque Deus está no comando da tua vida. Você acredita nisso? Você crê nisso? Se você está aqui no culto, eu entendo que você entregou a tua vida para Deus, por isso que você está aqui, senão você não estaria aqui. Então por isso eu sou tão enfático em dizer isso. E por último, para encerrar, o apóstolo Paulo fala no verso 19,
que você precisa entender uma coisa muito linda, que é a suprema grandeza do poder de Deus sobre nós, os que cremos. Preste atenção, a Bíblia, ela sempre, você percebeu que o Evangelho, a Bíblia, ela sempre é exclusivista, ela não é inclusiva. Ela sempre diz que as bênçãos de Deus são para nós, os que cremos. O apóstolo Paulo sempre fala isso, é para quem crê, é para quem tem fé, não é para qualquer um, não é para a pessoa incrédula da esquina, não é para o ímpio, não. A Bíblia, as bênçãos, tudo isso que eu estou falando para vocês, esse poder que eu vou falar agora para vocês, ele está disponível sobre nós, os que cremos. É sobre quem aceitou o Evangelho, quem aceitou Jesus, segundo a eficácia da força do seu poder. Esse versículo, amados irmãos, ele enfatiza a palavra poder. Essa é a palavra enfatizada nesse versículo, poder. Essa palavra aparece de 4 formas diferentes. Existem 4 palavras gregas para falar de poder, de força aqui nesse versículo aqui. 4 palavras diferentes que no português a gente não percebe muito. A primeira palavra, dinamis, vem da palavra dinamite, que significa poder indestrutível. Depois esse poder ele aparece como energeia, que vem da palavra energia, poder em movimento. Depois vem a palavra força, que é da palavra grega kratos, de onde vem a palavra democracia, o poder emanente do povo. Depois, por último, ele fala da palavra ixos, que é o poder no sentido de uma grande força que vem de dentro, fazendo-os, aliás, a eficácia da força do seu poder. A última palavra de poder significa uma força, um grande poder que vem de dentro. O que a Bíblia está dizendo aqui para nós? Que a última coisa que você tem que entender nessa noite é que você não nasceu para ser fraco, espiritualmente falando. É que existe um estoque disponível de força e de poder para você nesta noite, e que eu quero orar com você para despertar aí dentro, tá aí dentro de você, o poder de Deus que está aí dentro, pela presença do Espírito Santo. Você quer receber essa oração? No verso 20, nós não lemos, mas eu quero fazer questão de ler para nós orarmos. Olha só o que o apóstolo Paulo fala a respeito desse poder. Esse mesmo poder que está em nós, que está dentro de nós, que às vezes a gente não sabe, esse poder é o mesmo poder que Deus exerceu para ressuscitar Jesus dentre os mortos e fazê-lo assentar nas regiões celestiais. Olha a força, olha o tamanho desse poder que está disponível para você. O mesmo poder da ressurreição é o poder que nessa noite você pode viver. Poder para você vencer o pecado, poder para você vencer o diabo, poder para você vencer este mundo, poder para você vencer a injustiça, poder para você batalhar pela tua família, poder para você colocar para correr da tua casa qualquer espírito, qualquer demônio que esteja trazendo tristeza e desavença no teu lar, poder para destruir qualquer obra de magia, feitiçaria que possa ser feito contra a tua vida, poder para ressuscitar aquilo que está morto. Esse é o poder disponível para você. Por que muitas vezes o pastor parece que é poderoso? Parece que quando eu oro não acontece, parece que quando o pastor ora acontece. Por que isso acontece muitas vezes? Porque muitas vezes o pastor, por servir a Deus, entendeu o poder que ele tem diante de Deus. Muitas vezes eu entendi Lucas 19:10, quando Jesus fala: eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e em toda obra do maligno, e nada lhes causará dano. Nessa noite Deus quer despertar dentro de você um poder. Nessa noite Deus quer despertar dentro de você um poder para vencer. Poder para vencer as adversidades. Quem crê nessa palavra? Quem quer ter poder espiritual, dá glória a Deus. É óbvio que você não pode deixar esse poder vazar. Diga amém. Você
tem que viver uma vida de santidade, uma vida correta, né? Santidade do Espírito Santo. Você tem que viver uma vida de oração. Aí você vai poder exercer esse poder. Agora, o ponto da minha pregação eu quero resumir e concluir para vocês, para a gente orar. Nessa noite eu ensinei para vocês, nós entendemos, em primeiro lugar, você não precisa viver uma vida de tolice. Você não precisa viver uma vida desvairada, desesperada. Nessa noite você pode viver uma vida com a sabedoria dos céus que está à sua disposição. Pastor, eu quero sabedoria para tomar as decisões que eu tenho que tomar na minha vida nesse ano. Clame a Deus nessa noite. Deus quer derramar sabedoria sobre você. Deus quer abrir a tua visão espiritual para você ver o que Deus está fazendo na tua família e na tua casa. Deus quer abrir os teus olhos da fé para você olhar para a tua vida com os olhos de Deus. Segunda coisa, não viva desesperado. Você serve a um Deus de esperança. Você ora a um Deus de esperança. Você está ouvindo agora a voz de um Deus de esperança, que tem esperança para esse bairro, que tem esperança para essa igreja, que tem esperança para a tua vida. Terceira coisa, não viva uma vida sem significado espiritual. Ó céus, ó vida, quem sou eu? Não sou ninguém, a minha vida é um fracasso, a minha vida não tem jeito, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não posso nada. Não, 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 não. Deus ensinou para você nessa noite que você tem um valor diante de Deus. Terceira, quarta coisa e por último, quarta coisa, para finalizar, não viva uma vida fraca, miserável, caindo no mesmo pecado, afligido por demônios mais fracos do inferno, atormentado, desesperado, aflito, aflita, que qualquer gripe já acaba com a tua fé, qualquer pneu furado já acaba com a tua fé, qualquer má notícia pequena já acaba com a tua fé. Não, não, não. Tome posse nessa noite do poder de Deus para vencer o maligno, para vencer o inferno, para viver uma vida de poder lá na tua casa, para fazer uma oração, para pisar no lugar e os demônios baterem em retirada na tua presença. Eu nunca vou esquecer uma vez que eu fui orar por uma irmã. Eu era pastor auxiliar ainda, não tinha começado o ministério aqui, mas eu estava poderoso naquela época, diga glória a Deus. Eu jejuava dia sim, dia não, tanto é que eu pesava uns 40 quilos, até vou ter que voltar a jejuar agora, que eu estou... Hoje parei um pouquinho com o jejum, que eu estou com as questões de saúde, aí o médico pediu para dar uma pausa, aí Deus vai me suprindo de outra forma, diga glória a Deus. Mas na época eu estava no fogo do ministério, irmão, estava jejuando, dia sim, dia não, eu orava o dia todo, segunda, terça, quarta, quinta, que eu estava, a 100% no ministério, não tinha começado a trabalhar ainda, estava vivendo só do ministério. Então, meu trabalho era esse, assim como vai ser meu trabalho quando eu viver do ministério, depois que eu deixar meu emprego. Orava segunda-feira das 8, fazia jornada de trabalho, orava das 8 às 11, parava, almoçava quando não estava de jejum, começava 1h30, orava até às 5. Aí fui orar lá, o pastor, meu pai que era o meu pastor presidente, não pôde ir numa visita, me colocaram para ir numa visita lá. Fui fazer uma visita com alguns irmãos, no poder de Deus. Eu lembro que quando eu cheguei, tinha acontecido um problema lá na casa lá. Quando eu estacionei o carro na frente da casa, já deu para ouvir o grito lá dentro, lá, de uma mulher. Grito bem alto. O demônio começou a se apossar da mulher lá dentro da casa. Quando eu parei, na frente da casa. Quando eu fui entrando, a mulher olhou para mim, virou o rosto, fugiu para o quarto. E aí nós ficamos ali e tal, tivemos que expulsar o demônio. E tinha uns 2 ou 3 lá, segurando, não eram da igreja, segurando, tentando fazer, não sei o que, para. Eu olhei para aquela mulher e disse: sai agora em nome de Jesus. Ela caiu no chão. E aí começou a questão psicológica ali, Aí tratamos ali e tal, agora não tem tempo para contar toda a história. Mas a moral da história que eu trouxe para vocês, que depois no outro dia eu conto para vocês o que aconteceu. O que aconteceu naquele dia foi que Jesus falou que alguns demônios só saem com jejum e oração.
Diga comigo, poder espiritual. Deus está perguntando nessa noite para você: quantos dias você já fez de jejum por essa causa que você está precisando? Quantos dias de propósito de oração você já fez para conquistar o que você necessita? Você quer salvar um familiar? Deus pergunta para você nessa noite: qual propósito de jejum e oração você já fez pela vida dele? Você quer vencer o pecado? Você tem lutado com jejum e oração até o sangue contra esse pecado? Ou é aquele negócio do quero, mas não quero? Sabe, eu quero, mas não quero? Eu quero, mas eu não quero tanto assim. Você quer conquistar algo na presença de Deus em 2026? Sim ou não? Você quer que Deus levante você como um grande intercessor? Você quer que ao tocar, abraçar uma pessoa, essa pessoa sinta o Espírito Santo? Você quer que ao dedilhar um violão, ao varrer um lugar, ao receber uma pessoa na porta, o poder de Deus se manifeste através da sua vida? Então busque a Deus, porque Deus tem poder ilimitado para a sua vida. Deus quer levantar você como um homem ou uma mulher lá na sua casa, com poder espiritual. Diga glória a Deus. Quando você chegar, a paz vai chegar. Quando você chegar, a luz vai chegar. Quando você chegar, o poder de Deus vai atravessar a sua vida. Não viva na fraqueza, não viva na miséria. Deus tem poder para você nessa noite.